Assim, você está falando agora, eu já estou arrependido, entendeu? Eu já estou querendo, opa, não, acho que eu devia ter... Ilha Salomão é um negócio que é incrível. A beleza natural, talvez como a beleza natural seja o que reúna tudo. Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o podcast em que você navega por muitas conversas inspiradoras. O programa que começa agora é o primeiro episódio de uma série muito bacana que foi gravada de forma presencial na linda cidade de Lisboa. Bom, antes de começar, eu queria agradecer ao Rodrigo Sanches pela dica. Eu valorizo muito, aprecio muito as sugestões dos ouvintes, são, acho que, fundamentais para o Maré Sonora. Então, Rodrigo Sanches, muito obrigada por entrar em contato de uma forma super simpática e sugerir que eu conversasse com o Luiz Manuel Pinho, que por sorte está aqui em Lisboa, em Portugal, e eu morando na Itália ficou possível vir para cá. Então a gente vai fazer um bate-papo bem diferente, porque até então eu tenho gravado com StreamYard ou então com Skype, e aí as condições globais permitem agora viagens, então para mim é uma alegria estar aqui, um privilégio. Estou muito contente. Muito obrigada, Luiz, por aceitar participar, e obrigada novamente ao Rodrigo. E bem-vindo à Maré Sonora, Luiz. Obrigado pelo convite. E é muito legal aí estar encontrando você. Eu fui bisbilhotar um pouquinho lá o que você já tinha feito e tudo. Descobri que é uma navegadora, que nem eu. Então, é um prazer estar aqui com você. A gente está num espaço assim que eu gostaria... Eu sinto muito não poder fazer um vídeo desse lugar, que é sensacional. Uma galeria da prima do Luiz, e que gentilmente abriu as lindas portas para a gente fazer esse bate-papo. E a gente está aqui, mas vai ter foto desse lugar para a galera poder ver. E, puxa, que legal. Muito obrigada aos dois pela receptividade querida aqui. De nada, vocês são muito bem-vindos a Latloft Lisbon com o grande navegador do Capitão Luiz Manuel Pinho. Art Loft Lisbon, que a gente está... Vou até colocar depois o link para o pessoal poder ver umas fotos do site. Luiz, bom, acho que para o pessoal que não te conhece, o pessoal que não é do universo da vela, para o pessoal que não é desse universo sensacional que a gente gosta muito, como é que você foi parar nos veleiros? Conta um pouquinho da sua história antes, para os nossos ouvintes conhecerem um pouco da sua trajetória. Então, isso aí já veio na família, né? Eu nasci em Moçambique, na África, quando era ainda a colônia portuguesa, e meu pai e meu irmão já velejavam lá, mas era vela de competição, sabe? Aquela monotipo, tipo o Grael, né? O Torben Grael, o Robert Scheidt, esse tipo de barco, e faziam competição. E eu nasci ali, naquele meio da família, e com 6 anos já tinha meu primeiro barco, que era um Optimist. Então eu nasci praticamente, né, desde bebê eu estava num barco. Então era natural que eu fosse parar nesse meio. Mas só barco assim, só no Brasil, muitos anos depois, é que eu fiz assim, a primeira experiência no barco cabinado, do pai de uma colega de faculdade. E passei uma semana na Ilha Grande, e aí mudou minha cabeça totalmente. Descobri que o que eu queria era estar ancorado numa baía cercada de verde e perto da natureza. Então foi mais ou menos por aí que eu cheguei, pelo hábito de vela com a família, e depois por uma experiência de dormir num veleiro, ficar num lugar assim. E aí eu praticamente mudei todo o curso da minha vida para estar sempre perto dos barcos. O Luiz, para quem não sabe, nasceu em Moçambique, foi para o Brasil muito novo, ficou muitos anos no Brasil. Conta um pouquinho dessa parte da sua vida. Tá, eu fui para o Brasil em 1975, com 8 anos de idade. Tinha acabado de fazer 8 anos. Então, praticamente, eu voltei uns 2 anos, já tinha começado a escola em Moçambique, mas tive que voltar uns 2 anos, porque os programas eram meio diferentes. Então, posso dizer que eu estudei desde a primeira série primária no Brasil até terminar a faculdade. Toda a minha formação, assim, digamos, de jovem, estudante, cultural, adolescente, foi no Brasil. Então, a minha família ainda tem laço com o Brasil, né? Eu fiquei lá até uns 30 anos de idade, quando eu já tinha acabado de construir o meu primeiro barco, um veleiro, e eu resolvi migrar para a Austrália.
Isso foi uma época que o Rio de Janeiro estava violento demais e eu estava querendo fugir dos tiros, basicamente. Por isso que eu resolvi que, vou para a Austrália, nunca tinha ido lá. Então eu vivi toda essa parte, né, dos 8 aos 30 eu morei ali no Brasil. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, né, e construí um veleiro. Eu reconstruí um veleiro que eu comprei um casco bem precisando de reforma e fiquei fazendo isso aí no Rio até ele ficar pronto. E quando ele ficou pronto eu me mudei para ele já. Né, assim, ele foi para a água, eu já dormi nele, já virou minha casa. Eu nunca tive uma casa que não fosse um dos meus barcos. E então, isso foi em 96, 97, com 30 anos. E aí eu comecei a navegar e sair do Brasil em direção à Austrália. Que tipo de barco era esse? Eu não escolhi propriamente o barco, ele apareceu à venda. Uma pessoa lá que era conhecida do meu pai, que fazia negócios às vezes, ele apareceu com 2 folhas xerox e algumas fotos. Olha, tá vendo esse veleiro aí? Dizia que estava pronto, mas não estava, não tinha mastro, não estava em ponto de navegar, mas era um casco bonito, um projeto holandês, Van de Stad, de aço, e que estava à venda num bom preço e com motor. E eu, nessa época, eu já tinha decidido, já tinha acontecido aquela experiência de eu querer de eu ficar na Ilha Grande, eu já tinha decidido que eu queria viajar o mundo com um veleiro. E estava reformando um veleiro que era da família de fibra, começando a reformar, mas apareceu esse. Eu vi a oportunidade dele ser meu, mesmo que tivesse que botar muito trabalho. E foi o que eu fiz, né? Tirei ele da água e comecei a reformar esse barco. Fiquei fazendo isso durante 5 anos. Era um barco de aço, tinha 36 pés, tinha um cockpit central, para quem não entende, na vela, né? A maioria dos barcos, o comando é na popa, na parte de trás, e você tem a entrada para frente. Esse aqui você tem digamos que uma banheira no meio do barco, não é bem no meio, onde você tem o controle do barco, ainda tem assim um espaço de cabine para trás e outro para frente. Era esse tipo de barco. Com um mastro só, né? Um barco de 11 metros, 36 pés, bem volumoso, pesado, e era um veleiro de cruzeiro mesmo, né? Se você imagina assim, um Delta 36 no Brasil, é exatamente ao contrário. Não que isso seja melhor ou pior, mas é muito diferente de um barco mais leve, de fibra. Você não fez faculdade necessariamente relacionada à engenharia naval? Qual que é a tua área de graduação? Você tem experiência na academia em que área, Luiz? Eu me formei em engenharia metalúrgica e de materiais na UFRJ, e era uma engenharia bem abrangente, de materiais mesmo, mas especializada na parte de metais. E acontece que quando eu cheguei lá, a engenharia, você opta pelo curso ao final do 2º ano. Eu optei por esse curso. Essa experiência aconteceu do veleiro um pouquinho antes e demorou um pouco a cair na minha cabeça que eu só queria trabalhar ou fazer coisa com barcos. E isso já foi no fim do 3º ano, quando eu já tinha optado pela metalúrgica. Ao final do 3º ano, eu ia para o 4º e 5º, que são os 2 últimos. E se eu quisesse iniciar a naval, tinha que voltar para o início do 3º. Muito difícil tomar uma decisão dessas, então não fiz. Mas eu me formei então em engenharia metalúrgica de materiais, se bem que eu até gostaria de ter feito naval. Eu fiz um curso de arquitetura naval para complementar isso, depois me tornei autodidata nessa área, e trabalhando em parceria com o escritório o pessoal conhece como escritório do Cabinho, mas hoje tem outro nome, né? Que é o BIG Art Design, que hoje é o genro do Cabinho, o Roberto Barros, é um cara que foi um dos primeiros brasileiros a desenhar veleiros, né? Então, como é que eu podia casar essas 2 coisas? Bom, eu me especializei em barcos de metal, engenheiro metalúrgico, estudou solda, materiais e tudo, e eu acabei juntando minha área de formação acadêmica, que são metais, soldas, ao desenho naval, me especializando em projetar barcos de metal. Então, essa aí é a minha... Tem formação formal em técnico de mecânica e engenharia metalúrgica de materiais, e fiz outros cursos e autodidata na parte de desenho naval. E você foi começar a trabalhar nessa parte
projetista junto, né, colaborando com a BIG depois de fazer essa volta até a Austrália? Ou como é que foi isso? Depois, apesar de que esse curso de arquitetura naval e tudo, já fiz paralelamente à faculdade. Então já era uma coisa que eu queria há muito tempo. Mas eu só fui começar a realmente entrar na área quando eu resolvi construir um segundo barco. Eu vendi esse primeiro barco na Austrália e resolvi que queria um barco bem do meu jeito para o segundo barco. Mas, assim, a gente, quando é da área técnica, a gente sabe o suficiente para saber que não sabe o suficiente para agora, do zero, criar um bom barco, assim, sem nunca ter tido experiência na área. Então, eu sabia que eu não podia simplesmente... Poderia, mas a chance de não dar tão certo era grande. Então, eu resolvi me aliar a alguém que tivesse experiência nos cascos, no desenho, porque isso tudo são anos de experiência para ganhar os equilíbrios, onde que fica o mastro em relação à quilha, todas essas coisas são coisas empíricas, estudadas, tem parte científica de estudo também, mas a experiência conta muito nisso aí. Então, eu resolvi que o bom era eu pegar um barco que já tivesse essa parte resolvida e eu personalizar. Eu comprei o projeto deles, mas depois, com a anuência deles, eu comecei a modificar, eu passava todas as modificações que eu queria. Olha, eu vou fazer isso, tá? Ah, ok. Então, começou isso como um método para eu fazer o meu barco. Mas acabou que tinha bastante ideias interessantes, né? E eu também iniciei lá no escritório uma coisa que a gente chama que é um kit para cortar o barco todo automático. O projeto que eu comprei era um bolo de folhas a zero, assim, um monte de canudo embaixo do braço, e eu olhei para aquilo, e aí, como é que eu faço um barco agora com esse troço? Então, eu modelei isso no computador, em 3D, todo o barco, todo ele, e dei um jeito de separar as peças de uma maneira que eu pudesse separar tudo e mandar cortar automático. Então, começou por mim, por eu querer fazer o meu barco, mas eu propus a eles e mostrei, poxa, esse aqui vale a pena, esse trabalhão só para mim, que a gente não aproveita. E foi mais esse início da parceria até por isso, porque eu estava transformando um monte de folha de papel numa coisa que um arquivo de computador a gente podia dar para o cliente, ele bota numa empresa de corte e recebe o barco todo prontinho, cortado, no chão lá do canteiro que ele vai querer. De lá para cá, acho que agora eu tenho uns 15 kits feitos com eles já. Que esse é o Kiribati. O Kiribati foi o primeiro, foi o que eu desenhei para mim, que acabou virando o primeiro kit lá de metal, de alumínio. E depois a gente fez um monte, desde um bote até os 50 pés, tem kits de vários tamanhos, né? A maioria dos projetos para metal do escritório hoje tem kit que a gente desenvolveu. Então você fez uma viagem pelo Pacífico com o primeiro barco até a Austrália, vendeu o primeiro barco. E qual foi a sua segunda viagem a bordo do Kiribati? Como é que foi essa segunda viagem? Pronto, eu vendi o barco na Austrália e a minha família, a minha mãe, eu estava no Brasil, voltei para o Brasil de avião, né? E comprei esse projeto, que eu já acabei de falar, né? Como é que foi a ideia de fazer isso. E comecei a construir esse barco no Brasil, no sul do Brasil. E nesse barco, ele foi para água no final de 2008, mas eu fiquei 2 anos com ele parado, só fazendo o interior, morando dentro do barco já, e fazendo o interior dele. Ou seja, o barco foi para água também, os meus 2 barcos, botou na água e eu fui morar. Eles viraram meu endereço no mesmo dia que eles foram para água pela primeira vez. Mas esse estava vazio, que era meio pior, assim. Fui dentro de um barco de alumínio, sem nada, sem madeira, sem isolamento, sem nada. Só armei uns compensados desses que põem tapume de obra, botei em cima das cavernas para não cair, e é ali que eu fiz minha casa. E isso lá em Porto Alegre, ficou 2 anos parado fazendo isso. Depois eu saí, né, para começar a subir a costa, foi em 2010. Nesse momento houve uma interrupção, que eu fui chamado para participar de umas campanhas, né, ambientais, numa ONG chamada Sea Shepherd. Então deixei o barco em Rio Grande durante 6 meses, fui para a Antártica, aí voltei para lá e continuei subindo a costa. E nesse barco eu viajei só até o Caribe, só até Trinidad, porque ao longo dessa viagem eu acho que eu devo ter ido uns 4, 5, 6 vezes para as campanhas ou
o transporte dos barcos do Sea Shepherd, né? Então eu passava muito tempo longe. Então não cheguei longe demais no segundo barco. Cheguei em Trinidad, aí me divorciei, as coisas ficaram assim, um pouquinho estranhas naquela época lá, acabei vendendo o barco. E, então, esse segundo barco teve uma vida curta comparado com o primeiro, apesar de que em tempo foi de 2008 a 2016, em que eu fiquei nele, mas não fui muito longe com ele, fui só até o Caribe. Mas, em compensação, aproveitei a costa do Brasil que eu tinha feito correndo da primeira vez. E antes da gente começar a falar sobre a sua atuação na ONG, na Sea Shepherd, eu gostaria de voltar só um pouquinho na sua primeira viagem pelo Pacífico. O que você lembra de mais marcante nessa sua travessia, que foram o quê? Foram 10 anos nessa sua primeira viagem? Como é que foi isso? Foram 10 anos, porque em 96 eu já saí do Rio com barco, não, mas fui para o sul, fui para Ilha Grande, coisa assim, e vendi em 2006 na Austrália. Então foram 10 anos que eu morei nele e viajei. Ainda eu tinha que ir um pouco rápido para a Austrália quando eu saí do Brasil, porque eu tinha um visto de imigrante e o barco demorou muito a ficar pronto. Então quando eu saí do Brasil eu só tinha mais um ano e pouco para poder estar na Austrália. Então eu fiz a primeira travessia do Pacífico que eu fiz foi rápida demais. Saí em abril de 97 do Rio, em dezembro de 98 eu já estava na Austrália, o que eu acho uma correria, entendeu? Pelo Canal do Panamá? Foi pelo Canal do Panamá. Né? Aquela rota usual, né? Canal do Panamá, Galápagos, Marquesas, Tuamotus, Tahiti, as Ilhas da Sociedade, Bora Bora, Moreia, tudo. Depois Tonga, depois eu fui para Fiji, e já era muito em cima da temporada de furacão, e de Fiji eu fui direto para a Austrália, não passei por Nova Caledônia, por lugar nenhum, fui direto de Fiji para a Austrália, que dá umas 1.600 milhas ali, sem ver nada de Nova Caledônia, nada, só porque eu tinha que chegar, né, porque já começa a temporada de furacão. Onde eu aproveitei mesmo foi depois, quando eu fiquei 3 anos na Austrália, trabalhando, me tornei cidadão, fiz umas melhorias no barco e aí saí de novo pelo Pacífico. Dessa vez eu saí para leste, né? Contra os trade winds. Fui para Nova, fui conhecer o que eu não tinha visto. Nova Caledônia. Até aí eu estava fazendo tudo muito rápido. Eu te falei, né? Tobago, de Rio de Janeiro a Tobago em 2 meses, entendeu? E assim, tudo muito rápido. Aí comecei a ficar realmente nos lugares, 11 meses na Nova Caledônia, todo o tempo que me davam em Vanuatu, 4 meses, depois mais 4, tudo. Eu comecei aí que eu realmente comecei a ver os lugares, a conhecer as pessoas. Esse trechinho da viagem, que eu saí de novo da Austrália e fui então com toda a calma do mundo, isso demorou 3 anos. Muito mais do que o resto, né? E uma distância menor, mas que aí é que eu comecei a viajar do jeito que eu idealizo. Eu brinco, a velocidade certa é 1.000 milhas por ano. Mais do que isso, correria. Aí foi realmente um sonho. Foi a parte o que me traz melhores memórias no mar é por ali, nessa época. Claro que eu gosto de falar do resto das outras coisas, da Antártica, não sei o quê, mas se eu tivesse que escolher uma experiência, é isso aí onde eu me vejo mais realizado. Tem uma pergunta que me fazem muito frequentemente, que eu acho super difícil de responder. Eu queria saber a sua opinião. Qual que foi o lugar que você mais gostou, seja pela beleza, seja pelas pessoas? Qual é uma ilha ou um atol, enfim, algum ponto que foi super de destaque para você? Dá para falar 1 ou 2? Acho que não dá, porque eu mesmo faço esse debate comigo mesmo várias vezes, eu não consigo dar vitória para nenhum. Mas tem favoritos. O próprio nome do projeto do barco que eu adotei já dá uma dica, né? Kiribati, porque eu fiquei bastante tempo em Kiribati e onde eu vi o povo. Tem muitos povos gentis, mas o mais gentil e assim, o mais desinteressado que eu encontrei foi ali. Ali eu nunca me lembro de ver alguém me pedir alguma coisa, o que não tem nada de errado pedir, hein?
Em outros lugares eu fiz muita coisa as pessoas me pediam isso ou aquilo, eu fazia com o maior prazer, cortar uma enxada que não está boa, que está abrindo a ponta, ou consertar uma coisa, instalar uma luz, um painel, fazia isso com o maior bom grado. Mas parece que em Kiribati eles não têm essa ideia, eles têm tudo que eles querem, eu acho, porque nunca me ocorreu. Você tem alguma coisa, isso ou aquilo no seu barco? Não. Não é porque isso seja um ponto de vista interesseiro, não. Sim. É só uma característica do povo que eu vi que eles são pessoas extremamente tranquilas e gentis e nunca estão te olhando com algum interesse. Isso é que eu achei o maior diferencial. Porque como lugar em si são laguns de atol. É simplesmente um atol de coral com aquela água maravilhosa dentro e igual a isso tem em muitos lugares. O que fez a diferença de Kiribati ou Ilhas Marshall ou Tuamotu são as pessoas que estavam lá, né? Então, Kiribati é um dos lugares, até porque eu gosto muito de estar dentro da água clara, passe, mergulhar, tudo isso aí. Piscina, né? Piscina. Nova Caledônia, eu não vou conseguir falar talvez dois ou três. Nova Caledônia, eu acho que tem, assim, é um grande candidato porque tem uma mistura de dois mundos. Se você está com vontade de voltar um pouquinho a sua raiz cultural, que é o mundo ocidental, que é esse que a gente nasceu, você pode muito bem dar um pulo num supermercado francês, comprar vinho, comprar queijo, tudo que você imaginar, ir numa creperia francesa, não sei, e volta para o seu barco, em 2 horas de motor, você está na Idade da Pedra, num lagoon, porque Nova Caledônia tem a segunda maior barreira de coral do mundo, né? É uma ilha de quase 300 milhas de comprimento, toda cercada de barreira de coral, então você está dentro de um lagoon. É como se fosse uma bora-bora anabolizante, certo? Muito maior, com montanhas altas, todos. Você diz em Uvéa? Não, Uvéia é só um atol. É só um atol. Mas no Meia... E no Meia mesmo? Não é no Meia. A Grande Terre, que eles chamam, né? A ilha principal tem 200 e tantas milhas de comprimento. Em quase toda ela tem uma barreira de coral contínua, envolvendo. Então é uma laguna que nem tem Tahiti, Bora Bora. Pode não ser tão marcada, mas tem. Quando você está andando ao longo da costa ali da Grande Terre, que é onde tem no Meia, você não está no mar, você está dentro do lagoon, né? Então é calmo. E aquela entrada, quando você vem de Uvéa, que tem uma corrente muito forte para entrar. Gente, o Passe Ravaná, né? Havana Pass, exatamente. Nossa, é muito, que dá, sei lá, uns 5 nós de corrente contra. Você tem que saber exatamente a hora para entrar, porque senão o barco simplesmente, dependendo do barco que você está, ele não anda, né? Não vence, né? Então, eu acho que o que eu acho bom num lugar, eu não gosto de ter que me preocupar com a ancoragem. Quero poder chegar no lugar e ficar tranquilo. Se eu quiser ficar um dia, um mês ou 6 meses, não ter que sair desse lugar porque mudou o tempo. Eu gosto disso aí, eu gosto de tranquilidade. Então, Nova Caledônia tem muitas ancoragens assim, totalmente protegidas por todos os lados. Água claríssima, que você já teve lá, você sabe. Assim, 17 metros, 18, 20, você está andando com o barco, está vendo o fundo. E vida marinha fantástica. E tem também o contraponto das montanhas, né? Que no atol não tem terra praticamente. Então eu gosto dessa mistura, montanha com mar. E se você precisar de alguma coisa da civilização, tá lá também, né? Hospital, loja de ferragem, tudo tá ali. Então eu acho que assim, com um balanço é um lugar bom e bonito. Eu já falei 2, né? Vanuatu também é fantástico. Eu acho difícil, mas Vanuatu também é um lugar, porque não só a beleza natural, mas aí tem a parte cultural, simpatia, tudo. É muito difícil de precisar. Eu brinco que dependendo das categorias, né? Se você fala pelas pessoas, tem lugares que eu acho que pela hospitalidade, mas tem lugares pelo céu, que é fantástico, tem lugares pelo mergulho, então eu acho que eu considero uma das perguntas mais difíceis de responder, falar um lugar favorito. Não acho que resumir
Muito difícil, né? Assim, você está falando agora, eu já estou arrependido, entendeu? Eu já estou querendo, opa, não, acho que eu devia ter... Ilha Salomão é um negócio que é incrível. A beleza natural, talvez como a beleza natural seja o que reúna tudo. É um negócio mais, assim, mais casca-grossa, vou dizer. Os caras são também simpáticos, mas são muito mais brutos, assim, no contato, tem menos contato, eles são mais broncos. Não é bruto, não, broncos. E tem outra coisa, lá eu peguei malária, por exemplo, então é um lugar que você tem que estar mais... você sabe que tem mais riscos na Nova Caledônia, no Salomão, do que você tem na Nova Caledônia, por exemplo, de doença, ou é um lugar mais... E tem crocodilo também, né? Essa parte é um pouco chata. Um detalhe, Crocodilo de água salgada, né? Então eu estava sempre mergulhando ali, e falei, putz... Porque tinham comido o cara, um velejador, uns anos antes ali perto, né? Então eu falava, putz, isso aqui é perigoso, mas eu não conseguia ficar fora d'água, não. Você navegou numa época que a tecnologia não era como está hoje. Como é que foi, em termos de estrutura, de estilo para você velejar, comparado ao que rola hoje com o AIS, com toda essa infraestrutura que a gente tem que facilita absurdamente as travessias? Foi bem diferente. Principalmente o primeiro trecho, né, do Brasil para a Austrália, eu não tinha nem computador a bordo. Então, que hoje assim, é um mínimo, todo mundo tem para botar uma carta digital, sei lá. Não tinha e-mail, né? Eu saí do Brasil, ainda não tinha começado. Eu fui saber do primeiro e-mail quando eu estava em Bora Bora, meu irmão foi me visitar e ele tinha aberto uma conta no Zipmail para mim, me deu a senha, falou, use isso aí, mas não tinha onde usar, não tinha lugar com conexão. Primeira vez que eu fui ver, e que a gente chamava naquela com a internet café, foi em Fiji. Fui lá no negócio, entrei no tal... Isso, Luiz? 98. Entrei lá no tal do Zipmail que meu irmão tinha feito para mim, botei a senha, nunca tinha, né, feito isso na minha vida. E mandei um e-mail para ele. Mas não tinha... A maior diferença, né, era realmente não tinha cartas digitais, né, que hoje todo mundo tem. Então, como é que você planejava uma viagem do Brasil até a Austrália? Só para juntar carta era uma operação de logística que hoje ninguém nem imagina, não quer nem saber como é que vão fazer, certo? Porque no Brasil, como é que... Porque eu já sabia que estava indo para a Austrália. Então, eu já tinha que ter carta. Mas, às vezes, era muito difícil conseguir. E original, nem pensar pelo preço. Então, eu tive... Assim, era escrever, tentar comprar por correspondência, encontrar outro barco, pegar as cartas do cara. E, principalmente, quando cheguei em Trinidad, é que eu comecei a encontrar mais barcos de fora. E foi aí que, você tem carta dali, tem carta dali, os caras te emprestavam as cópias deles, você pegava aquilo e ia num lugar que fazia xerox, copiava as cartas e era isso. Carta náutica imensa. A carta náutica imensa, cópia de uma cópia que já estava meio apagada e é isso que você tem para ir, certo? Não tem nada de plotter, nada disso. Era isso. Já tinha GPS, né? Já tinha GPS, e o que já é um grande avanço. Se bem que as primeiras vezes que eu saí do Rio, um primeiro barco, não o que eu fiz, mas outro que era da família, não tinha nem GPS. Aliás, curiosidade, eu instalei o primeiro GPS no veleiro no Brasil, porque o negócio que a gente tinha era de eletrônico naval, e a gente trouxe a primeira unidade de GPS a instalar num veleiro, num barco pequeno no Brasil, fui eu que pus. Mas em 1989, por aí. 1990. Mas era muito diferente. Como é que você ia saber a meteorologia? Hoje em dia, né, você deve saber, a gente pega até por rádio, isso já está meio ultrapassado, mas começou a existir via rádio, você pegava grip files, que são uns arquivos que você pega por e-mail via rádio, coloca lá na tela do seu computador e você vê a previsão por 4, 5, 6, 7 dias. A gente fazia isso no SSB. No SSB, o Pactor, né? Você tinha isso. Então, e hoje a maioria das pessoas tem um telefonezinho Iridium, alguma coisa assim, então você consegue pegar a meteorologia. Mas na época era olhar para o céu e ir. O máximo era assim, você tentar falar com um yacht club, alguma coisa no Brasil, né? Antes, aqui na costa, mas quando já estava fora, era saber as frequências das nets de SSB, das pessoas que falavam, ou das rádios oficiais, né? Você tinha que saber a hora
né? Não é, vai lá agora, tá lá no site, não tá nada. É aquela hora. Você tem que estar lá pronto, sintonizado naquela hora. Olha, a gente está usando um gravador aqui, mas eu não tinha um gravador, entendeu? Tinha que ficar lá escutando aquele negócio e prestar atenção e anotar tudo. Então, essa é uma outra grande diferença. Você não tinha essa facilidade de escolher quando sair. Era mais tá bonito, vou sair, né? E depois, às vezes, não ficava nada bonito depois, né? E as cartas para navegar, ou seja, você tinha que fazer navegação na carta mesmo, que era cópia. Tanto que eu, vindo de Fiji para a Austrália, entrou uma tempestade grande em 98, que inclusive 5 veleiros foram abandonados. E eu estava perto da Nova Caledônia. Só que estava o quê? 40, 45, 50 nós de noroeste, você não conseguia avançar, mau tempo mesmo. Eu com uma cópia Xerox de uma carta em que aquele passe lá, né, que você está falando há pouco, tinha 7 centímetros de comprimento numa carta de Xerox. Como é que eu vou entrar ali? Não dá, né? Fiquei no mar, uma semana ali parado, em frente. Esperando. Então era muito diferente. Hoje você já não aconselho entrar numa situação nesse lugar então, não mesmo, mas assim, existe uma possibilidade. Você, pelo menos a parte da navegação, você pega lá uma carta digital ou uma carta e você faz um planejamento e entra, se for o último caso, mas naquela época não, você simplesmente não tinha carta de detalhe, não ia, porque você não é maluco. E ainda hoje a gente vê programas em que as cartas são digitalmente plotadas, né? E aí você tem programas que são sabidamente não precisos com relação a Fiji, por exemplo. Você tem que confiar mais no Navionics ou então mais no iSailor, porque não tem a precisão, né, com relação à identificação, mapeamento, não, como é que fala isso? A cartografia, né? A cartografia não é detalhada do jeito que seria útil, assim, tem lugares que é senso comum que não deveria ser usado aquele programa, mas optar por outro. É a carta, né? Ou a Navionics, ou outra marca de carta e tudo. Eu lembro uma coisa engraçada agora, que quando eu estava em Tonga, para ir para Fiji, o pessoal, isso em 98, não tinha carta digital nem nada. Só que havia lá uma lista na base do Moorings, que era um negócio de charter, com pontos de Recife não cartografados, não está nem na carta oficial. Né? Entre Fiji e Tonga, né? E eu peguei lá, e peguei aquela lista, né? Eu copiei a lista e levei para o barco. E deixei muito para cima da hora, assim, um dia só antes de sair, vou botar esses pontos na minha carta. Comecei a botar. E você deve saber, você passa pela latitude 180, longitude 180, quando você vai de Tonga para Fiji. E um monte de pontos não tinha se era leste ou oeste. Falei, caramba, e agora? A minha carta ficou parecendo uma borboleta. Sabe aquele negócio, você põe uma tinta assim, dobra a folha e abre? Tinha espelhado assim, os tais recifes, para os dois lados do 180. E eu passando ali. Nossa. Tinha que evitar 2 pontos em vez de 1, né? Porque na dúvida você não sabe. Dois, né? Caramba, que barato. Você usava muito sextante? Eu tenho ainda um sextante de alumínio lá, feito na Alemanha, muito, muito legal. E eu, na viagem entre Galápagos e Marquesas, eu aperfeiçoei a técnica, né? Eu já tinha estudado e tudo, e comecei a fazer ponto por estrela, pelo sol, até me satisfazer que eu estava conseguindo fazer e voltei a usar. Eu fazia isso para aprender, né? Porque eu já tinha GPS. Mas fiz isso também na segunda fase de viagem, eu usei o sextante. Eu gosto, né, de matemática, conta, coisas assim. Bom, e assim a gente encerra o primeiro episódio da série com Luiz Manuel Pinho. Na semana que vem, você confere a parte 2 da nossa conversa. Obrigada por ouvir mais um episódio aqui do Baré Sonora. E se você gostou e quer nos dar uma força, é super fácil. Basta doar o valor que puder através de uma transferência bancária para nossa chave Pix, que é a seguinte: podcastmareasonora@gmail.com. Isso vai ser muito importante para nos ajudar com os gastos de toda a produção do podcast e também agora com as despesas de logística, já que alguns programas serão gravados de forma presencial. O Maré Sonora tem o apoio do Café do Luiz,
o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu de qualquer lugar do Brasil pelo perfil no Instagram, @Café do Luiz. Eu volto na próxima segunda-feira. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!